Oi gente, tudo bem? Estou aqui novamente com a doutora Cris Assami, ela que é odontopediatra aqui em Cascavel. No final eu vou deixar o contato dela para vocês poderem também ter acesso aí às publicações dela, tá, doutora Cris? Obrigada, Anne. E a gente comentou no último vídeo sobre como fazer para o bebê largar a chupeta, né? Já que o uso excessivo da chupeta pode prejudicar a dentição. E a doutora tem várias dicas aí para dar pra gente de como fazer isso sem trauma, né, com carinho, para que seja leve para a criança, né? Isso. É importante a gente sempre lembrar que quem deu a chupeta para a criança foi a gente, né? Então, assim, que a gente consiga tirar esse hábito da criança de uma maneira leve para ela, porque é um objeto que ela cria um apego, né? E para ela é muito importante. É uma pequena coisa, mas para as crianças é uma grande coisa, né? Eles têm essa necessidade. Eles têm essa necessidade de sugar. A maioria dos bebês tem uma necessidade maior além da amamentação, né? Porque a amamentação, como a gente falou no outro vídeo, ela vai suprir as necessidades, né? Vai alimentar, mas também tem toda a questão do apego, do afeto, né? Sim. E às vezes a criança precisa daquele aconchego, da chupeta também, para pegar no sono, né? Às vezes quando tá mais irritada, para se acalmar. Nunca usar a chupeta assim o dia inteiro, né? Eleger os momentos que você acha que ela aquilo acalma ela e só utilizar nesses momentos. Com que idade que a gente deve começar a realmente tirar? Como que a gente pode fazer isso? A partir de 1 ano é o ideal, já que se diminua o uso, né? Só para aqueles momentos, como a gente disse anteriormente. Aí, nesse meio tempo, eu sempre converso com as mães assim, que a gente tente colocar no lugar da chupeta um objeto de transição, né? É importante assim, que a gente limite o uso, né? Por exemplo, eu vou deixar meu filho usar para dormir. Então que essa chupeta fique lá no berço, onde ele dorme. E aí quando a criança pede, a gente pode levá-la até o berço, coloca ela lá, então você vai chupar a sua chupeta. Se a criança não tá com sono, ela não vai querer ficar lá no berço. Mas a gente condiciona, olha, você só pode usar sua chupeta aqui no berço. Aí ela vai usar, vai se acalmar, vai ter o momento dela, e aí é o benefício que ela precisa, é emocional, né? Sempre emocional. E aí, vamos sair? Vamos. Aí a gente tira. Então, é legal eleger um lugar que a criança possa usar a chupeta. Quando a gente sente que a criança não tem mais tanto aquele apego, a gente pode começar a usar um objeto de transição, que seja um bichinho de pelúcia, alguma coisa que ela tente trocar. Nunca um presente, né? O ideal é não presentear a criança por ela parar de chupar, porque ela precisa, é um apego que ela tem. Então, assim, a gente vai dar um presente para ela deixar de fazer uma coisa que ela gosta muito. Então, o ideal é que a gente tente pegar um outro objeto. Pega um bichinho de pelúcia, agora você vai dormir. Será que você consegue trocar sua chupeta por esse bichinho de pelúcia? E aí, conforme você vai sentindo a criança, né, vendo que ela consegue, aí a gente faz essa troca e é bem legal, porque a criança não sofre, né, Ellen? Porque é importante que a gente respeite o sentimento da criança também. Doutora, e se houver resistência, a criança quer continuar com a chupeta, até quantos anos assim a gente pode continuar com o uso da chupeta sem ter prejuízo para a dentição, né? Olha, o prejuízo para a dentição vai ocorrer com a frequência, né? Então a gente tem que sempre pensar na frequência de uso. Se a criança usar para dormir e a mãe for lá tirar, a criança pegou no sono, a mãe tirou, eu acho que é melhor a gente conseguir tirar de uma maneira mais consciente, que respeite né, a criança, que respeite o momento da criança, independente da idade. Às vezes tem criança que com 3 anos ainda precisa, 4 anos, mas se a gente limitar a frequência, a criança vai crescendo e amadurecendo e no momento dela, ela vai entender que a chupeta não precisa mais. Eu até lembro do meu primeiro filho, o Henrique, que quando ele tinha 3 anos, ele dormia uma noite na casa da avó sem chupeta. Então a gente frisava para ele assim, viu filho, você já consegue dormir sem chupeta, né? Frisava, elogiando exatamente. o comportamento para ele também acreditar que ele também conseguia ficar sem a chupeta. Exatamente, né? Isso é bem importante. A maioria das crianças, elas acabam acontecendo isso. Às vezes vai na casa de alguém, faz uma viagem e acaba esquecendo a chupeta e a criança dorme, né? E não precisa do artifício para dormir. E é importante, às vezes, usar esses momentos
para reforçar essas coisas, né? Mas se a criança tem muita resistência, chora muito, tem crianças que às vezes ficam doentes quando tira a chupeta. E eu acho que ela depende muito daquilo, né? E a gente tem que respeitar a criança. Não adianta pôr pimenta, não. Colocar de castigo. Como eu sempre lembro a mãe, ele não nasceu com a chupeta na mão, foi a gente que deu. Então a gente tem que respeitar a criança, né? O que a gente tem que cuidar, eu acredito, é a frequência mesmo. Porque pode acabar até traumatizando. Tem crianças que largam a chupeta, mas daí começa a chupar o dedo. Ou roer a unha, exatamente, ou roer a unha, porque assim, ele precisa ainda daquele aconchego. Então é importante que a gente consiga olhar para a criança e sentir o momento dela, né? Eu acho que isso é bem importante. Com certeza, muito obrigada pelas dicas. Obrigada a você, Ellen. Se você aí tem alguma dica que também funcionou para você, para o seu bebê largar a chupeta, deixe nos comentários pra gente. Se você está tendo alguma dificuldade e quer mandar alguma pergunta para a doutora Cris, por favor, entre em contato. Aqui a gente vai colocar o Insta dela, para vocês também terem o contato dela. E mais uma vez, muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Ellen. Um abraço, gente. Até o próximo.